Pronto, voltamos. Então agora a gente entra na parte de interações moleculares, que basicamente encerra a parte de estrutura. Eu estava falando para vocês no começo da aula, que é o primeiro terço do curso, tá bom? Depois a gente entra na parte de contas, parte dos cálculos. E aí no segundo semestre, aí vem a enxurrada de coisa, vem orgânica, fisicoquímica, enfim, tá? Bom, vamos falar de forças intermoleculares, mas para entender o assunto, vamos criar um contexto primeiro, tá? Aqui. O que que acontece? A gente, na matéria, o estudo, né, ao estudar a matéria, a gente vai observar que a matéria vai se apresentar em três estados físicos, basicamente, né? Tirando aqueles estados que a gente ouve falar de condições mais extremas, né, tipo plasma, enfim. Nas condições que a gente está acostumado a viver, a gente observa as substâncias nos estados sólido, líquido e gasoso. A gente já discutiu esse assunto lá no começo do curso, só que lá a gente falou muito sobre a questão do quanto as moléculas, as partículas, né, estão agregadas ou não. A gente até usou um termo, não sei se vocês lembram, que é o termo entropia, que tem a ver com quão bagunçado está um sistema, né? Pois bem, o que mantém a entropia maior ou menor, ou seja, o que mantém a entropia, o que mantém um sistema mais desorganizado ou menos desorganizado é a existência das forças intermoleculares. Então, o que que são essas forças? Vamos falar um pouquinho delas. São forças hum, atrativas, existentes entre moléculas. Tá? Essas forças, elas vão regular uma série de propriedades das substâncias, não só a questão do estado físico. Né? Por que que a água é líquida na temperatura ambiente, enquanto que o gás carbônico não é? Isso tem a ver com a interação molecular. Tá? Essas interações, elas são de natureza elétrica. Elas são motivadas principalmente pela existência de dipolos moleculares. Então, são forças que vão atrair uma molécula para outra. Cuidado, porque isso não é uma ligação química. A força intermolecular, ela não é uma ligação química. A ligação química, ela mantém átomos unidos, tá? Outra coisa importante, possuem menor intensidade quando comparadas com ligações químicas. Presta muita atenção no que eu vou falar agora. Quando você teve aula de forças intermoleculares, provavelmente você deve ter ouvido assim na aula: a ponte de hidrogênio é a força mais intensa que existe. E é verdade. Ela é a mais intensa dentro das forças intermoleculares. Agora, uma ligação covalente, ela é muito mais forte que uma ponte de hidrogênio. Uma ligação iônica é muito mais forte.
Então entenda que a gente tem dois tipos de interações. Interação entre átomos, ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica. Tá. Essas ligações fazem a gente produzir substâncias. Tá. As forças intermoleculares, elas só acontecem em moléculas. Por isso elas chamam intermoleculares. Tá? Beleza? Deixa eu ver o que mais que eu preciso falar. Tá, é isso. Tá. Perguntas, já podem ir tirando os prints. Ah, uma coisa importante, peraí. Isso aqui é importante. No estado gasoso, a gente vai considerar que as forças intermoleculares são desprezíveis. Desprezíveis. Tá? Ou seja, só existe força intermolecular no sólido e no líquido. Então, entende o seguinte: para a gente poder transformar uma substância de estado, você vai ter que mexer com essas interações. Quando eu pego um sólido e transformo em líquido, eu não estou quebrando as interações, eu estou diminuindo a intensidade delas. Então, quando eu derreto gelo, por exemplo, as moléculas ainda estão unidas por interações moleculares, quando ela está no estado líquido. Agora, quando eu pego água e fervo, aí não. Aí não. Quando eu pego água e fervo, eu estou quebrando as interações moleculares. Tá bem? Beleza? Agora vocês podem tirar print. Beleza. Aqui. Quais são as interações que a gente vai estudar? A gente tem, na verdade, aqui, quatro tipos de interações. Só que das quatro, três são entre moléculas. Ocorrem entre compostos moleculares. Quais são elas? A força de dipolo induzido, a força de dipolo permanente e a ponte de hidrogênio. São as três. Tá? Existe uma quarta interação, que é uma interação chamada íon-dipolo. Essa interação ela é especial por quê? Porque ela ocorre entre um íon e uma molécula polar. Tá? É essa interação que acontece quando um íon está dentro da água. A gente estava falando sobre dissociação, né, na aula de ligação metálica, e quando o íon está na água, lembra que a água envolve o íon? A gente chamava esse processo de solvatação. Pois bem, essa interação é uma interação íon-dipolo, tá? O que é importante a gente frisar? Essas interações, elas variam basicamente na intensidade. Elas são todas de atração, só que elas têm intensidades diferentes, tá? Nessa sequência, eu vou dizer para vocês que quanto mais para baixo tá, ó, dipolo induzido, dipolo permanente, né, a intensidade aumenta.
Ou seja, a interação íon-dipolo, ela é mais forte que a ponte de hidrogênio, de fato. Só que ela não é uma interação intermolecular, ela é íon-dipolo, tá? Então, das três que vocês estudam muito no cursinho, dipolo induzido, dipolo permanente e ponte de hidrogênio, a ponte de hidrogênio é a mais forte, beleza, tá? Tranquilo? E o que que é legal de saber também? Por que que isso acontece? Por que que a ponte de hidrogênio é mais forte? Porque o que determina se a força é intensa ou não, gente, é o dipolo. Porque, essencialmente, o que que vai acontecer? Imagina que isso aqui seja uma molécula que tem um polo positivo e um polo negativo. E aqui eu tenho uma outra molécula com polo negativo e o polo positivo. O que faz as moléculas se atraírem são os dipolos, não são? Então, o que que acontece? Se o dipolo é muito forte, a interação vai ser intensa. Pronto. Então, por exemplo, quando a gente fala que a força de dipolo induzido ela é uma força de baixa intensidade, isso significa que as moléculas que vão fazer esse tipo de interação, elas não têm um dipolo muito forte. Então a atração ela acaba ficando menor. Se você pega uma ponte de hidrogênio, por exemplo, que acontece na água, acontece no álcool, não é? Na ponte de hidrogênio, o dipolo é forte, porque a molécula de água é muito polar. Então, quando duas moléculas muito polares se aproximam, essa força fica mais intensa. Só uma curiosidade, tá? Curiosidade. A ponte de hidrogênio, ela é aproximadamente 60 vezes mais forte que um dipolo permanente. Só para você sentir o naipe do negócio, tá bom? Beleza? O que que a gente vai fazer nessa aula de introdução? Aprender como cada uma acontece. Como que funciona? O dipolo induzido, o dipolo permanente, ligação de hidrogênio, tá? E aí, a gente na próxima aula vai extrapolar um pouco essa história. Por exemplo, vai começar a cair um monte de coisa que você acha que é verdade aqui. Exemplo, dipolo induzido é fraco. Só que tem dipolo induzido que é mais forte que uma ponte de hidrogênio. Isso é uma coisa que a gente vai ter que discutir, tá? Outra coisa que a gente discute, moléculas parecidas em termos de tamanho, em termos de quantidade de átomos, podem ter forças intermoleculares muito diferentes. Então, tem um monte de coisinha que é detalhe, tá? Essa aula, ela é uma aula muito... não dá para você dar essa aula correndo, porque senão você deixa de comentar muito detalhe. Eu diria para vocês que a primeira aula de ponte de interação é a menos importante. Isso que eu estou falando para vocês aqui é o menos importante, porque não é isso que vai cair. O que vai cair é a próxima aula. Só que essa aula, ela é a aula onde eu vou trazer os conceitos para poder aplicar na próxima, tá? Então é importante ter isso claramente. Vamos lá. Tanto é que se vocês pegarem questão de vestibular, cara, você vai pegar uma questão de interação molecular, não tem nada a ver com isso que eu tô falando aqui. O cara começa a falar umas coisas nada a ver. E todo ano cai, mano. Todo ano cai. Pode escrever. Esse ano vai cair de novo. Tem ano que cai duas. Já teve situações no Enem, tá? Já caíram duas. Em outros vestibulares é difícil repetir assunto, tá, gente? É bem difícil. O Enem é meio complicado porque o sistema de escolha de questão lá, eles têm lá um banco de questões, mas eu não sei exatamente como que funciona o sistema de escolha. Mas me parece que não é um sistema muito bem feito. Por quê? Porque acontece, por exemplo, porque eu penso assim, uma prova de 15 questões, cara, que é mais ou menos o que você vai ter ali de química, cara, dá para colocar uma questão de cada assunto. Não tem sentido repetir.
É uma sacanagem, porque se você cata um assunto que você não manja, você vai errar duas questões. Tudo bem, se você catar um assunto que você manja, você vai acertar as duas. Mas entende? Não é muito justo. Então isso é meio chato, mas todo ano cai. Vocês podem esperar, tá? Vamos lá. Vamos começar com a mais complicada, que é a força de dipolo induzido, tá? Ela também é chamada de força de London, também é chamada de força de dispersão. Peraí, deixa eu colocar aqui embaixo, que aqui eu vou usar para fazer um desenho. Peraí, vou colocar aqui, ó. Também chamada de força de dispersão. Bom, vamos lá. Não sei se vocês lembram que. Peraí, deixa eu ver se eu não vou falar besteira. Eu vou falar besteira. Eu ia falar, não sei se vocês lembram de um assunto que eu nem dei aula. Porque é muito. Puta, cada lugar eu tô dando uma coisa diferente, né? Então, eu achei que eu tivesse dado uma coisa para vocês agora na minha cabeça e não dei. Vamos, então, discutir o que eu não falei. Eu preciso entender o que significa induzir. O que que é um dipolo induzido? Isso eu preciso entender. Induzir significa provocar. Provocar. Levar alguém a fazer uma coisa, por exemplo. Então, o que acontece é o seguinte. Eu vou escrever aqui e depois eu faço o esquema, tá? O que acontece é o seguinte. Moléculas apolares. Opa. Moléculas apolares. Oh, Deus. A pessoa apaga e escreve a mesma coisa errada. Vírgula. Ao se aproximarem, vírgula, induzem mutuamente a formação de dipolos. Dipolos. E esses dipolos, eles também são chamados de dipolos temporários, tá? O esquema, ele está representado de uma maneira bem simplesinha aqui, ó. Ó. Aqui você tem as moléculas apolares. Quando uma molécula aproxima da outra, ocorre a formação dos dipolos, ó. Ela se torna polar e polar. Esse dipolo, ele é chamado de instantâneo, ó, também. Por quê? Porque ele só vai durar enquanto as moléculas estiverem próximas. Se porventura elas se afastam, os dipolos desaparecem. Então, ele é um dipolo muito frágil, tá? Por que que isso acontece? O que acontece é o seguinte: imagina que uma molécula apolar. Isso aqui, não sei se vocês lembram, a gente chamava de orbital molecular. Aqui tem basicamente um par de elétrons circulando. Quando uma outra molécula se aproxima, também apolar, ocorre repulsão entre nuvens eletrônicas. Como assim, mano? Eletrônicas. Mano, nos dá um negócio muito bizarro.
que acontece é o seguinte, aqui tem uma nuvem eletrônica, não tem? Eu vou chamar de NE, nuvem eletrônica. Essa nuvem eletrônica vai literalmente empurrar a nuvem eletrônica da outra molécula para o lado. Então acontece o seguinte: a molécula aqui da direita, ela fica polar momentaneamente. Nossa, ficou bem feio agora. Peraí. A molécula fica com a nuvem distorcida. Aqui fica um polo positivo e o polo negativo. É uma distorção temporária. Na hora que essa molécula fica assim, a outra polariza junto. A outra polariza junto. É quase que um efeito em cascata. Uma molécula aproxima da outra, ela se polariza, ela polarizando, a outra polariza do lado. Só que isso é muito rápido, tá? E a interação surge aqui, ó. Força entre dipolos induzidos. Aqui, tá bom? Beleza? O que que é importante lembrar? Em moléculas pequenas, possui baixa intensidade. Por exemplo, na orgânica, você tem molécula que tem dipolo induzido muito alto, porque a molécula é grande, tá? É uma coisa muito louca. Quanto maior a superfície da molécula, mais ela polariza, mais ela consegue polarizar. Então, numa molécula grande, que tem uma superfície grande, tipo um hidrocarboneto, por exemplo, tipo de muitos carbonos, mano, ela vai polarizar muito. Então, ela pode se tornar uma força de alta intensidade. Então, quando a gente fala em dipolo induzido como força de intensidade baixa, a gente está falando de moléculas como H2, tipo assim, ó, H2, as moléculas pequenininhas, ó, CO2, tudo molécula polar, né? Tá? Agora, quando a gente for discutir essas forças em moléculas grandes, que vai ser na aula de amanhã, aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, tá bom? Beleza? Perguntas até aqui, gente? Veja se ficou alguma dúvida, podem tirar o print, por favor. Só que era a parte mais difícil da aula, viu? Só que era a parte mais difícil da aula. A parte mais tranquila agora vem com as outras forças. Por quê? Porque as outras forças elas são mais fáceis de serem percebidas, tá? A próxima força que a gente vai discutir é a força de dipolo permanente, tá? Eu escrevi aqui, ó, interação dipolo-dipolo. Eu também posso dizer que é a força de dipolo permanente. Cara, esses nomes nem aparecem em questão de vestibular. Tá? Gente, o que que será um dipolo permanente? Dipolos permanentes, vamos escrever aqui, ó. São, na verdade, moléculas polares. Polares. HCl,
HCN. Quer ver uma molécula que aparece com muita frequência, que é polar? Aldeído, ó. Algumas moléculas orgânicas têm dipolo permanente, tá? Ela não pode ser muito polar. É mais ou menos assim, tipo, polar, tá? Por quê? Porque as muito polares vão interagir por ponte de hidrogênio, tá? Qual que é o lance, né? Imediatamente cria-se uma questão. Qual é o limite entre polar e muito polar? Quando é que eu falo que uma molécula é só polar? E quando que ela vai ser muito? Então, tipo, mas isso a gente vai discutir daqui a pouquinho, tá? Relaxa que tá tudo certo. Então, aqui, moléculas mais ou menos polares vão interagir por dipolo induzido, por dipolo permanente. Esse desenho que vocês estão vendo no quadro, na tela, é o HCl. Tipo, uma molécula que nem o HCl. Uma molécula linear, ela já tem a nuvem distorcida, então não tem aquela coisa de induzir o dipolo, tá? Beleza. Aí, quando o dipolo é muito forte, essa força fica um pouquinho mais intensa. Então, por exemplo, se você comparar dipolos permanentes, tipo HCl, HBr, HI, por exemplo, você vai ver que são interações de intensidade diferente. São interações de intensidade diferente, tá? Outra coisa que vai, vai interferir, cara, puta, é a massa da molécula. Às vezes a molécula tem uma massa muito grande, então ela é uma molécula mais pesada. Então ela fica mais presa uma na outra. Até isso interfere no processo, tá? Na análise, perdão. Beleza? Então aqui não tem muito o que falar, não. Molécula polar, aproxima, atrai e deu. Fechou a balada. Tá bom? Podem tirar print disso também. Printeira. Tá aqui. E aí eu tenho a ponte de hidrogênio. Aí eu tenho a ligação de hidrogênio. Tá? A diferença da ligação de hidrogênio para dipolo induzido, para permanente, perdão, é o dipolo muito intenso. Então, essa é a expressão importante, ó. Quem são eles? Gente, quais são as três ligações mais polares? São H, F. Então, isso é um dipolo muito intenso. H, O e H, N. Tá? Moléculas que têm esse tipo de estrutura terão interação de hidrogênio. A gente pode citar aqui, gente, uma penca, além da água. Importantes. Ó, álcool, OH ligado a carbono. Metanol, etanol, propanol, butanol. Ó, orgânica invadindo a aula aqui. Pronto, invadiu orgânica. Tá? Que outro composto tem OH, gente, que vocês lembram? Além de base, né? Que base, eu sei que todo mundo lembra. Mas que mais que tem OH que a gente poderia trazer da orgânica para cá? Tem mais dois importantes. Composto que tem OH na estrutura. Deixa eu ver se lembraram aqui. Isso! Puta, lembraram de um bom aqui.
Isso é bem importante. Ácido carboxílico. C dupla O, OH. Ó, C dupla O. Pô, puta, os caras agora tiraram uma daqui do fundo do baú. Enol. Caceta, mano. Vocês também, hein? Enol. E o outro que eu achei que vocês fossem falar, ninguém falou até agora. Tem um outro. Enol é assim, ó, gente. Ó. OH ligado a carbono com dupla. Você quer ver um outro? Fenol. Anel aromático com hidroxila. Lembra? Tá? Eu ainda posso citar, gente, aminas. Nas aminas, o que que eu tenho, por exemplo? Quer ver um exemplo de uma amina? Pega um composto assim, ó. Não. Ah, não, tá certo. Ó. Tá bom? Moléculas que têm esse tipo de estrutura, elas têm dipolos muito fortes. Esses dipolos se puxam um no outro. E é onde acontece a ponte de hidrogênio. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá? O- aqui tá o exemplo da água, né? Que é o caso mais famoso. Tá? O polo positivo da água está no hidrogênio. O polo negativo da água está no oxigênio. Os dipolos se atraem e aí você tem a ponte de hidrogênio. Tá? Beleza? Em alguns livros você vai achar ligação de hidrogênio, em outros vai achar ponte. Ponte, tá bom? Beleza? Gente, essas forças, elas podem, embora elas são coisas microscópicas, né? A gente fala assim, a ponte de hidrogênio é forte, mas meu, ela é muito minúscula. Mas a gente consegue perceber algumas, através de algumas características que a gente observa na natureza, a gente percebe a existência dessas forças. Tem coisas que eu enxergo que são resultado da força intermolecular. Por exemplo, o ponto de ebulição. O ponto de ebulição é um reflexo direto de interação. Então, eu meço o ponto de ebulição. Se o ponto de ebulição é alto, provavelmente essa força é intensa. E tem outras características que me permitem observar a existência das forças intermoleculares, tá? Por exemplo, quer ver uma? Deixa eu ver se tem aqui. Não sei se é esse slide aqui. Aqui, ó. Ó. Meu, essa figura é a figura mais famosa quando você estuda ponte de hidrogênio, dipolo. Essa figura é super famosa. Tensão superficial, gente. Olha o nome do negócio. Tensão superficial, tá? Quando uma substância está no estado líquido, as moléculas, elas se organizam assim, ó. Opa, perdão. Olha aqui, ó. Aqui estão as moléculas interagindo, tá vendo, ó? Tá? Todo líquido tem tensão superficial, não é só água. O álcool tem tensão superficial, todo líquido tem. Quando a gente fala da água, o que chama atenção é que a água tem uma tensão superficial alta, porque as interações são fortes. Mas entendam o seguinte: todo líquido tem tensão superficial. E a tensão superficial é resultado. Opa, peraí, gente. Fiz uma cagada aqui. Ai, Danilo falou palavrão. Eu apertei um botão que não era para apertar.
Voltei. Ó, a tensão superficial ela acontece com qualquer líquido. Agora, quanto maior, maiores as interações moleculares, vírgula, maior a tensão superficial do líquido. Tá? Outra coisa importante, que é um spoiler para a aula de amanhã. Existem substâncias capazes de reduzir a tensão superficial de um líquido. Tá? Por exemplo, eu tô falando disso pelo seguinte, gente. Essa substância todo mundo tem em casa. Chama-se sabão. O sabão, o detergente, são chamados na química de tensoativos. Na verdade é junto. Não sei porque eu escrevi separado. Eu já tô dando mostras de problemas no HD. Tensoativos, tá? Os tensoativos são substâncias que vão diminuir a tensão superficial de um líquido. Por que que isso é bom? Por que que isso é bom? Por exemplo, todo mundo aqui sabe que água e óleo não se misturam, não é? Sabe por que que água e óleo não se misturam, gente? Vou contar para vocês. Por causa da tensão superficial da água. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, certamente já viram. Quando você mistura água e óleo, não fica uma película separando, uma linha? O que que acontece ali? A água, ela tem uma tensão superficial tão forte que o óleo não consegue entrar. O óleo não consegue entrar na água. Além do fato da polaridade, né? O que que acontece? Quando você põe sabão ou detergente, você diminui a tensão superficial da água e o óleo consegue entrar. Então, substâncias do tipo sabão, sabonete, detergente, sabão em pedra, sabão em pó, tá? São tensoativos. Tá? Aqui eu vou fazer uma ponte. Então, sabões, detergentes, e tem uma coisa dentro de você. Tem uma coisa dentro de você chamada bile. Lembra das aulas de fisiologia? Qual é a função da bile? A bile é uma substância que nós produzimos no nosso pâncreas, no pâncreas não, na vesícula biliar, que tem como função fazer com que a gordura se misture com o suco gástrico, intestinal, né? Sobretudo no intestinal. Então, passa aquele monte de água. A gordura, ela tá junto. Para ela ser digerida, ela precisa se misturar na água do teu bolo que você se alimentou de estômago. Então, a bile, ela vai. O professor de biologia ele usa essa expressão. Me corrija se eu estiver errado. Ele fala que a bile emulsifica a gordura. Ela emulsifica a gordura. O que que isso quer dizer? Ela faz com que a gordura se misture na água, tá? Por isso que as pessoas que, por exemplo, são obrigadas a tirarem a vesícula biliar,
elas vão ter uma dieta diferente. Elas não podem comer muita gordura. Uma pessoa que tirou uma vesícula biliar, gente, ela não pode comer feijoada. Ela não pode comer aquela gordura da carne, porque ela vai ter diarreia. Porque ela não consegue digerir a gordura passa direto. Ela vai ter, na verdade, pior que de uma diarreia, né? Ela vai ter uma esteatorreia. Já ouviram esse termo? Alguém sabe o que é esteatorreia? Cara, esteatorreia é uma diarreia de gordura. A pessoa, por alguma, geralmente por alguma questão metabólica, ela não consegue absorver gordura. A gordura vai junto com as fezes. Então as fezes ficam num aspecto horrível, tá? Pessoas que têm, por exemplo, problemas no trato intestinal, por exemplo, não sei se já ouviram falar de uma doença autoimune chamada síndrome de Crohn. A pessoa que tem Crohn, se ela não controlar, ela tem processos inflamatórios no intestino e o intestino não absorve a gordura. Então a pessoa tem muito problema, tá? Cuidado com essas pontes, tá? Cuidado com essas pontes que a gente faz de química com a biologia. Então, tenso ativo. Onde eu uso? Eu uso ele no sabão, no detergente e no meu corpo tem tenso ativo, tá? Beleza? Ahn, deixa eu voltar aqui. Tá, isso aqui eu já vi. Ó, aqui algumas outras coisas que são específicas para a ponte de hidrogênio, que eu gostaria de citar também. Quando eu falo em ponte de hidrogênio, não tem como não falar da interação das bases nitrogenadas, tá? Quando a gente estuda DNA, RNA, transcrição de proteína, tal, uma das coisas que a gente aprende é que no DNA, na fita dupla, ocorre um pareamento de bases específico. Então a base adenina, ela vai parear com a timina e a guanina vai parear com a citosina. Se for um RNA, troca a timina por uracila. Agora, o porquê que isso acontece? Por que que a adenina só pareia com timina? Do ponto de vista molecular, né? Por que que a guanina só pareia com citosina? Por conta das interações de hidrogênio. O que acontece é que na base adenina existe, isso aqui é um pedaço dela, tá, gente, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um pedaço da base nitrogenada. A molécula é bem maior que isso, tá? O que que a gente percebe, ó? Existem duas regiões onde as moléculas interagem por ponte de hidrogênio. A gente fala o seguinte: são dois sítios de ponte de hidrogênio, tá? Por conta da estrutura da molécula. É como se fosse um cadeado que tivesse dois buracos. Então, para você abrir o cadeado, você tem que encaixar duas chaves. Pluf, tá bem? Agora, no pareamento guanina-citosina, é como se você tivesse um cadeado com três buracos. Então, vai vir aqui uma outra coisa com três chaves. Encaixa. Então, aqui eu tenho três sítios, tá? E é muito curioso, cara, pensar que por causa desse detalhe existe o DNA. Né? Porque toda a fita de DNA ela tem um par dela. E é importante que exista um par ali. O que dá estabilidade para o DNA é o pareamento. Tá? Na hora de fazer a síntese, você despareia, certo? Agora, é muito louco imaginar que por causa desse detalhe de ter duas ou três pontes, você tem toda a sequência de DNA montada, tá bem? Quando, por exemplo, quando eu posso, por exemplo, separar essas fitas por aquecimento. Você pode ter agentes químicos que separem essas fitas, tá? Tirando os processos naturais dela, tá? Beleza? Podem tirar print. Uma outra coisa que eu queria falar ainda sobre a ponte de hidrogênio
que também pode ser um tema de exercício, é isso aqui, ó. Aqui, peraí. Ó, gelo. Gelo. Uma curiosidade sobre o gelo. O gelo é sólido, a água é líquida, certo? Gente, não é estranho pensar que um sólido seja mais denso? Aliás, não é estranho pensar que um sólido seja menos denso do que o seu próprio líquido? Porque se no sólido as partículas estão mais juntas, como é que o gelo pode boiar na água? Então, isso é uma pergunta muito louca, que é pergunta de vestibular. O gelo é sólido. Se ele é sólido, ele tinha que afundar na água. Porque teoricamente, o sólido tem as moléculas mais agregadas. Só que no caso do gelo, isso não acontece. No caso do gelo, quando as moléculas vão se solidificar, elas se organizam de uma tal maneira que o gelo é um cristal. O gelo é um cristal, tá, gente? Só que ele é um cristal que tem um monte de espaço vazio, ó. Ó. Ou seja, o gelo ocupa mais espaço do que a água líquida. Por isso, quando você põe uma garrafa de água no congelador, ela fica inchada. Se for uma garrafa de vidro, ela vai estourar. Você bota uma garrafa de cerveja ou, sei lá, uma Coca-Cola daquelas KS no congelador, e se você esquecer, ela pode estourar. Porque o gelo expande, tá? E, mano, isso daqui é tão louco que se não fosse isso, não existiria vida submarina nas regiões polares. A gente vai discutir isso na parte de termologia, né? Tipo, se a água congela a 0 graus, como é que tem regiões onde tem peixe que está a menos 20 graus? Pega lá o Círculo Polar Ártico. Você tem espécies que habitam água que não está congelada. Isso tem a ver com a estrutura do gelo, tá? Então pode cair ponte de hidrogênio falando sobre isso. Pode cair ponte de hidrogênio falando sobre, caramba, tensão superficial. Pode cair ponte de hidrogênio falando sobre ponto de ebulição, que a gente nem falou ainda. Ponto de ebulição. Tem um monte de coisa que ele pode cobrar. E aqui nós estamos em moléculas pequenas, tá? Nós estamos falando de água, tá? Beleza? Deixa eu ver aqui mais. Acho que de ponte de hidrogênio é isso, gente. Aqui tem uma outra figura, ó, da interação entre água e álcool. Opa, perdão. Aqui, ó. A interação água-álcool, ó. Ponte de hidrogênio. Tá, ó. O polo. Por que que eu coloquei essa foto aqui? Para dizer para vocês que uma ponte de hidrogênio, ela não precisa ser estabelecida entre duas moléculas iguais. Não é água com água só. Pode ser água com álcool. Não tem problema nenhum. E isso aqui explicaria também, né? Por que que a água dissolve tão bem no álcool? Por que que eles conseguem se dissolver com tanta facilidade? Os dois são polares, os dois têm interações moleculares semelhantes. Então, tipo, quando a gente fala em semelhante, dissolve semelhante, nós estamos falando sobre isso. Se eu, se eu sou uma molécula que faço ponte de hidrogênio, eu vou gostar de interagir com quem faz ponte de hidrogênio também. Entenderam? Ah, não, eu sou uma molécula que gosta de fazer dipolo induzido. Então eu vou interagir com moléculas que gostam de dipolo induzido, tá? Beleza? Então é isso. Tá aqui, ponte de hidrogênio. E para encerrar, e é para encerrar de verdade, tá? Já vai chamando o Uber aí. Para encerrar, gente, íon dipolo. A gente já falou de íon dipolo lá na aula de ligação iônica. Então, se você lembrar, mano, para você vai ser uma revisãozinha. O que que acontece? Na interação íon dipolo, eu tenho moléculas polares atraindo íons.
Um íon não é uma molécula. Por isso que a interação a rigor não é uma intermolecular, ela é uma íon dipolo, tá? Aqui nós temos o bom e velho exemplo do NaCl dissociando. Olha lá, aqui, ó. Vou colocar mais para baixo aqui, vai ficar mais fácil. Ó, aqui você tem o NaCl no estado sólido, tá vendo? Ó? Cristal. Tá bom. Os dipolos são as moléculas de água. Aqui eu tenho a interação polo negativo, cátion, tá vendo? Ó? Polo negativo, cátion. Isso é uma interação em um dipolo. Acabou. Tá? Aqui eu tenho polo positivo, ânion. Tá? Beleza? Por que que essa força ela é interessante de se estudar? Porque eu posso ter perguntas de vestibular sobre ela. Por exemplo, olha o que eu vou falar aqui, gente. Importante. A presença dessas interações diminui a volatilidade da água. Mano, só para você ter noção do quanto essa força é intensa. Gente, a água, ela não é um líquido que evapore muito. Todo mundo que sabe disso. Tem um copo com água aqui, ó. Se eu deixar esse copo com água uma semana aqui, essa água vai evaporar só um pouquinho. Quando eu ponho um sal na água, fica mais difícil dela evaporar. Por quê? Porque a interação íon-dipolo é muito forte. Então, tipo, a água, ela já estabelece ponte de hidrogênio, certo? Se você coloca uma substância iônica lá dentro, além da ponte de hidrogênio, ela vai ter a interação íon-dipolo. Então, isso vai fazer ela ficar com aumento, ela vai ficar menos volátil, ou seja, ela vai evaporar com mais dificuldade. Segundo, ela vai aumentar o ponto de ebulição. Então, tipo, se ela fervia a 100 graus, ela vai ferver a 101, a 102 graus. Então, ó, ocorrerá também aumento do ponto de ebulição da água. Da água. Tá bom? Inclusive, esse efeito, né, de aumentar o ponto de ebulição da água, ele tem um nome que a gente estuda ele. Ele se chama ebulioscopia. Ebulioscopia. Tá? A gente fala que aconteceu ebulioscopia quando um líquido aumenta o seu ponto de ebulição porque você colocou uma substância lá dentro, que é o que acontece quando você põe sal na água. Isso acontece por causa da interação em dipolo. Isso é chamado na química de efeito coligativo. Olha o nome do negócio. Efeito coligativo. Coligativo, de coligar. Manja? Ligar um no outro. Por quê? Porque isso reforça as interações moleculares. Tá bom? Beleza? Peraí que tem uma pergunta aqui. O que é volatilidade? Então, eu vou. Amanhã nós vamos discutir volatilidade em aproximadamente uns 40 minutos. Mas volatilidade, você pode dormir com essa. Volatilidade é a tendência de um líquido evaporar. Por exemplo, se você usou acetona na sua mão alguma vez na vida, você sabe que a acetona é volátil. Põe um pouco de acetona na mão, ela vira vapor rapidinho. Isso é ser volátil.
tá? Substâncias como acetona, álcool, a gasolina também é um pouco volátil, mas não tanto. Que mais que é volátil? Acetato de etila, que é uma substância também que é usada para removedor de esmalte, tá? São substâncias que evaporam com facilidade. Quem não é volátil? A água, por exemplo, não é volátil. Você tem outras substâncias que não são voláteis, tá, gente? Na orgânica, a maioria é volátil. A maioria. Por exemplo, vinagre. Por que que vinagre tem um cheiro tão forte? Porque a substância presente no vinagre, que é o ácido acético, é volátil. É volátil, tá? Para a gente discutir volatilidade de maneira legal, que isso é, lembra que eu falei para vocês que tinha uma parte de aprofundamento da aula? A parte de aprofundamento vem amanhã. E é justamente nessa tua pergunta. A gente vai falar de pressão de vapor, vai falar de volatilidade e depois vai discutir como que essas interações intermoleculares se comportam quando a molécula é grande, tá? Ainda tem bastante coisa para falar. Mas é isso, mais ou menos isso, sobre volatilidade, tá bom? Beleza? Gente, perguntas, porque acho que para mim aqui já deu o que eu precisava fazer.